Olá, meu amigo, tudo bem com você? Eu vim aqui hoje novamente para conversar com vocês, dessa vez sobre um assunto muito importante, que é a regulamentação de como funciona o mercado odontológico brasileiro, como é que ele está estruturado. Porque eu vejo que muitas vezes a gente está participando desse mercado, você aí com o seu consultório, e às vezes a gente não tem a exata clareza de como é que isso funciona, de por que algumas coisas acontecem. E eu quero te contar um pouquinho sobre essa história. Eu quero te dizer que até o ano de 1998, até aquela ocasião, esse mercado era chamado de livre, ou seja, existiam várias operadoras, vários planos odontológicos e planos de saúde, e eles tinham a liberdade de constituir a rede como quisesse, tinham liberdade de precificar como quisesse, tinha a liberdade de fazer os planos como quisesse, com maior ou menor cobertura, maior ou menor carência, cada um faria o que quisesse. E até aquele momento, então, as pessoas que iam comprar esse serviço tinham dificuldade de comparar um com o outro, já que cada um era completamente diferente. O que aconteceu então neste ano de 1998, que foi um marco para o Brasil? Surgiu a Lei 9656. Essa lei que regulamentou os planos odontológicos, os planos de saúde no Brasil, fez uma grande revolução. A partir daquele momento, essa lei entrou em vigor em 99, a partir daquele momento tudo mudou. Passaram a ter regras específicas de tudo isso que eu mencionei. Então, para a formação de rede credenciada, para a precificação, para ter um rol mínimo de atendimento, o que eu tenho que cobrir ou não tenho que cobrir, que regras eu tenho com relação a carências, a contratos e tudo mais. Então, a partir daquele momento, o público comprador passou a ter um pouco mais de segurança, porque o governo colocou regras para que funcionasse de modo organizado e que não houvesse concorrência desleal entre as operadoras e quem trabalhasse nesse mercado como um todo. Então, a Lei 9656 fez essa distinção e em seguida, no ano 2000, surgiu, então foi promulgada uma lei que fez surgir a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, como é conhecida até hoje. A agência então foi formada, ela é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Saúde, com sede no Rio de Janeiro, e ela passou então, a partir daquele momento, de fazer diferenciações em cada situação, em cada região, para cada modelo de operadora, para cada situação que a lei como um todo tratou de uma forma geral e não detalhou. Por exemplo, ela fez uma distinção, a partir dali ela começa a trabalhar em mais detalhes para fazer uma distinção entre o que é uma odontologia de grupo, como é o caso da Mil Dental, de uma cooperativa, de uma seguradora ou de uma autogestão. A partir daí começou a ter diferenças de funcionamento entre cada uma delas, pequenas diferenças sutis, mas passaram a ter a partir daí. Ou seja, com o mercado regulado, as coisas precisam funcionar não necessariamente como a operadora, como aquela empresa quer, mas como as regras daquele mercado impõem, ok? Vou te contar um pouquinho mais sobre isso. Bom, entre essas regras que foram constituídas e que foram criadas a partir de então, existem alguns princípios fundamentais. Por exemplo, as regras que foram constituídas a partir da Lei 9656 e depois com as regras complementares da ANS, estipulam a relação entre a operadora e a rede credenciada. Como deve ser isso? Que tipo de contrato deve ter? Como deve ser esta relação em termos de volume, em termos de quantidade, por exemplo? O que eu posso ou não colocar nesses contratos são coisas regulamentadas. Outra coisa, por exemplo, é com relação à cobertura. Só estou mencionando os principais pontos aqui. Toda operadora precisa ter um plano de referência com rol mínimo. Eu não tenho a possibilidade como operadora de fazer um plano só com 4, 5, 6 procedimentos. Esse eu cubro, esse não. O posterior eu não cubro, o anterior eu cubro. Se for na arcada superior eu vou cobrir, se for na inferior, não pode mais isso. Porque quem determina qual o rol de procedimentos cobertos é a ANS, ok? Então significa que toda vez que eu estou determinando isso enquanto operadora, eu estou seguindo regras que foram estipuladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e pela Lei 9656. Existe neste acordo, então, uma corresponsabilidade a partir de então do paciente com o profissional e a operadora. Esse contexto agora é composto de uma outra forma, ou seja, todo mundo faz parte da geração de saúde daquela pessoa.
O próprio paciente tem a sua responsabilidade, o cirurgião dentista a sua responsabilidade e a operadora também. Todo mundo compondo um conjunto de situações que favoreçam a realização da saúde daquela pessoa dentro dos limites do que foi possibilitado pela Lei 9656. E por que essas regras são tão importantes e por que eu estou contando isso para você? Porque uma vez que estamos em um mercado regulado, ou seja, onde as operadoras não podem fazer o que querem, mas sim estão dentro de um contexto sendo fiscalizado e acompanhado de perto por uma agência, a gente precisa entender que essas regras precisam ser absolutamente seguidas. Porque se não seguir, as operadoras são multadas. Elas são fiscalizadas, então, pelos fiscais da Agência Nacional de Saúde Suplementar, pela ANS, e se essas regras não estiverem sendo cumpridas, a operadora pode ser autuada. Dentro disso, a gente vai dizer que, por exemplo, a cobertura, se a operadora resolver fazer um plano que não atende a cobertura, ou se a operadora resolver colocar carências onde não pode, ou se a operadora resolver não dar uma cobertura de uma hora para outra para alguma coisa, ou fizer alguma mudança nesse sentido. Enfim, são várias as regras que, se a operadora não seguir, ela poderá sofrer algum tipo de sanção. Então, é fundamental que a gente entenda esse contexto e saber que existe como se fosse um grande pacto coletivo nacional, onde a parte do paciente é importante, ele precisa contribuir com a sua responsabilidade na sua saúde e na utilização correta do sistema. O profissional, o credenciado, tem a sua parte de responsabilidade bem descrita ali, ou seja, ele é a parte que vai efetivamente fazer aquele procedimento acontecer, e a operadora é quem vai fazer a operação, quem vai fazer a transição, quem vai fazer um processo de captação dessas pessoas, de viabilizar com que essas pessoas sejam funcionários de empresas ou contratantes pessoas físicas, que essas pessoas tenham acesso a uma odontologia de qualidade, a uma odontologia particular diferenciada, com todas as regras que são colocadas ali por esse sistema como um todo. Então, uma parte vai operar esse sistema, vai viabilizar com que isso aconteça, uma parte vai efetivamente realizar isso e a outra parte vai efetivamente consumir isso com a sua responsabilidade na correta utilização. E por fim, eu só quero lembrar que um dos principais motivos da razão de existir desta regulamentação, dessa lei e da ANS é a proteção dos direitos do consumidor. Então, todas as regras da ANS têm um viés prioritário, que é sempre proteger o elo mais fraco, que é exatamente o consumidor. Aquela pessoa que não tem a obrigação de entender da odontologia, no nosso caso, ela não sabe exatamente como fazer o seu critério, o seu princípio de escolha, e ela tem nos intermediadores e no prestador de serviço as pessoas de confiança para que aquilo possa acontecer da melhor forma possível. E para muita gente que não é viável conseguir acesso a isso, ela tem através de um sistema como esse. E é exatamente isso que a lei e a ANS pretendem regulamentar e pretendem garantir para que todo mundo tenha esse tipo de acesso, ok? Então, é bom a gente sempre ficar entendendo claramente todas as regras para poder estar 100% garantido com essa grande engrenagem que precisa funcionar muito bem.